melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia para advogados. Eu sou o Gabriel Magalhães. E eu sou a Júlia Rezende. Sejam bem-vindos ao Lawyer to Lawyer da Freeló. Olá, advogado, olá, advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Eu sou o Gabriel Magalhães, é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 176 do Lawyer to Lawyer. Como sempre, tenho aqui a Júlia comigo. Hoje a gente vai falar de um dos temas mais bombantes aí do momento. Vamos falar de inteligência artificial e também do ChatGPT na advocacia. Quais são os impactos disso? O que isso muda no futuro da advocacia? A gente recebeu algumas mentorias, a gente participa de um grupo de empreendedores de BH bem legal, vale até citar, que é lá do Meet Hub, o Meet Mind. E nesse grupo a gente conversou bastante sobre inteligência artificial, escutamos outros empreendedores mais experientes do que a gente sobre isso. E com base também em tudo que a gente está estudando aqui na advocacia, a gente consolidou os nossos aprendizados sobre o tema quente aí do momento, para o episódio que já estava sendo pedido já há algum tempo por vocês, mas a gente segurou até que a gente estivesse mais seguro aqui da melhor forma de abordar, né, Júlia? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Como o Gabriel falou, meu nome é Júlia, sou advogada e sócia do Gabriel aqui na Freeló e acho que hoje é realmente para a gente falar desse tema do momento aí que tem feito muita gente perder o sono, que ao mesmo tempo que é um desafio, é um tema que traz muitas oportunidades também de otimização, acho que especialmente na advocacia. E quem já faz parte da newsletter da Freeló já sabe um pouco sobre o tema. Porque a gente está sempre compartilhando bons conteúdos por lá. E aí é sempre bom lembrar, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. O link sempre fica aqui na descrição de onde você estiver assistindo ou escutando o episódio. Vale bastante a pena. O episódio, a gente sempre tenta aprofundar aqui, mas sai uma notícia depois. E às vezes algum tema correlato também. A gente sempre faz uma curadoria especial para vocês. Recomendo bastante, se você ainda não se inscreveu, que você se inscreva, né, Júlia? É isso aí. E lá a gente já tem compartilhado, né, algumas notícias sobre inteligência artificial, ChatGPT e todas essas tecnologias aí que tem o potencial de revolucionar muitos mercados, inclusive o da advocacia. E esse tema de inteligência artificial é um tema que eu tô pagando língua aqui sobre ele, porque ele tá avançando muito mais rápido do que eu imaginei. Se vocês buscarem em alguns Lawyer to Lawyers lá atrás, lá dos primeiros episódios, eu sempre falava, gente, esse negócio de blockchain, inteligência artificial, tá muito longe da nossa vida, vamos fazer o básico aqui, o feijão com arroz. E a essência até faz sentido, porque às vezes a gente fica querendo pegar a ferramenta do momento e a gente não aplica as melhores práticas de gestão, mas a verdade é que a inteligência artificial tem crescido mais rápido do que a gente imagina, e agora, assim, coisas como o ChatGPT, quem já usou, assim, é uma coisa assustadora, assim. Eu confesso que eu já perdi 2 noites de sono com esse ChatGPT. Eu fico imaginando quem tem filho aí. Poxa, tem várias crianças agora que vão ali, ChatGPT, faça essa tarefa para mim, e ele vai lá e faz a tarefa ali para a criança. Então, é um mundo, assim, completamente diferente das pessoas agora pós-ChatGPT e pós esses novos avanços da inteligência artificial com o que a gente tinha antes, né? Então, assim, só para quem ainda nunca usou o ChatGPT, vocês pesquisarem no Google ChatGPT, vocês conseguem se inscrever gratuitamente, conseguem começar a usar. O que é isso? É um chat que você conversa com uma inteligência artificial criada pela OpenAI, que é uma empresa sem fins lucrativos, né, que criou essa inteligência aí que está fazendo todo esse barulho. E lá você consegue perguntar qualquer coisa para esse chat. Então, assim, ChatGPT, cria um poema para mim, para os meus amigos, cria um texto para mim. Então, desde coisas bobas até coisas sérias, você pode pedir para ele lá redigir um contrato para você e ele vai redigir um contrato. Vocês vão ver, né, usando que ele tem limitações ainda bem claras, dá para a gente ver que às vezes ele escreve coisas que são aparentemente muito coesas, aparentemente faz sentido, mas quando você vai analisar o conteúdo de forma profunda, ele está escrevendo uma coisa que está errada, né? Sim. Mas, assim, a velocidade que as coisas acontecem,
a velocidade que ele escreve, ela assusta, porque ele já é muito útil, tá evoluindo cada vez mais, e a gente começa a pensar em aplicações para várias áreas da nossa vida, né? O direito, especificamente, né, com essa tradição muito escrita, e quando a gente tem modelos agora de linguagem que produzem texto melhor do que um humano, ainda não, especialmente para o direito, ainda não, mas provavelmente em breve vai ser melhor do que a gente, é de algo de se assustar, sim, porque, poxa, a maior parte dos advogados gastam quase a integralidade do tempo deles fazendo petição. Se o ChatGPT conseguir fazer petição melhor do que os advogados, e a minha aposta aqui, talvez ele sozinho não, mas a gente vai trazer aqui outras soluções que talvez podem sim chegar nesse ponto, de se perder um pouco o sono, porque se eu fico ali o dia inteiro fazendo petição, agora eu posso ser substituído pela inteligência artificial. Eu já tive esse baque, ainda nem todo dia é um dia de otimismo com a inteligência artificial, eu confesso, mas é algo assim que, por outro lado, né, agora um advogado que domina a inteligência artificial faz um trabalho que, sei lá, para 40 pessoas sozinho ele pode começar a fazer daqui a pouco. Então tem esses dois pesos aí, tem muita discussão ética, já estão tentando barrar o avanço da inteligência artificial, já fizeram um manifesto, porque estão preocupados, né, da máquina dominar o homem. Mas, assim, acho que de introdução, assim, eu já queria trazer um pouco desses diferentes sentimentos, assim, sobre essas novas tendências. Eu acho que assim, acho que sempre quando surge uma nova coisa, né, uma nova tecnologia, junto com ela vem um pouco desse medo, né, de como que ela vai ser aplicada, como que a gente vai conseguir usá-la, né, dentro de cada um dos contextos, como que ela vai superar o homem em algumas atividades. E assim, a verdade é que não temos como prever um futuro, né, muito distante em relação à evolução da inteligência artificial, que é realmente uma tecnologia que se desenvolve exponencialmente. Então, é muito difícil a gente tentar prever o que vai acontecer daqui a alguns anos com a evolução dessa tecnologia, mas, com certeza, já dá para saber, né, alguns impactos que ela vai ter ali no dia a dia da advocacia e como que ela vai revolucionar algumas funções. E eu acho que sempre que tem uma novidade, tem quem chora e quem vem de lenço, né? Então, assim, eu acho que tem as pessoas que vão negar a inteligência artificial e vão deixar para se atualizar quando a coisa já estiver mais evoluída, mas vão ter as pessoas que vão estar dominando aquilo, testando aquilo todos os dias e fazendo vários testes ali para ver a evolução daquilo. E eu quero ser essa pessoa, né? E tô me esforçando para ser essa pessoa que tá ali todos os dias vendo, testando novas aplicações, ver como que isso realmente está se desenvolvendo. E acho que ao conhecer também, a gente vai entendendo ali as limitações da tecnologia e vai entendendo também como ela pode evoluir e revolucionar mesmo, de fato, o dia a dia. E uma coisa que me ajudou bastante a entender sobre o tema foi quando eu entendi um pouco mais o conceito da inteligência artificial, assim, né? O exemplo que o professor da palestra que a gente assistiu, ele nos deu, que para mim foi muito didático, foi o seguinte: os cientistas estavam querendo ensinar um computador a enxergar. E aí eles começaram a se perguntar, a gente consegue criar um programa de computador que ensina um computador a enxergar? E aí, assim, até então não era possível. Porque eu não conseguia criar um código, um comando, falar assim, olha, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro, só com um código. Então, a vertente da programação tradicional eu crio um código, sei lá, 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2 é igual a 4, e eu dou o comando ali e a máquina me responde. E eles começaram a fazer uma coisa diferente, foi o seguinte: eles começaram a juntar várias e várias imagens, sei lá, milhares ou milhões de imagens, e aí falava assim, computador, isso é um gato, isso é um cachorro, isso é um boi, isso é uma galinha. Então, foram categorizando, inclusive uma coisa bem famosa que faz essa categorização é aquele Google Recaptcha,
Que é aquele negócio chato quando a gente tá tentando acessar um site, aí o Google aparece Eu não assim... sou um robô. Eu não sou um robô, verifique pra mim isso aqui. Aí a gente fica lá, semáforo, linha de trânsito, não sei o quê. O que a gente tá fazendo ali? A gente tá treinando a inteligência artificial para que ela aprenda a ver. Por quê? Se o robô ali, no caso ali do Google, né, ele descobriu que, sei lá, 100 pessoas que veem aquela imagem, 99 falam que aquilo é um cachorro, o robô consegue prever agora o que é cachorro, o que é gato, o que é galinha. E aí ele consegue, de certa forma, enxergar. Então, ao invés da gente cria o código e o computador ele entrega pra gente o resultado, agora é diferente. A gente mostra pro computador, olha, isso é um gato, isso é um cachorro, isso é um sei lá o quê. E aí, agora, crie para mim um código para que você enxergue. Então, essa que é a grande questão da inteligência artificial. Então, assim, por que a inteligência artificial cresceu muito agora? Ela já é bem antiga, se não me engano, acho que desde a década de 70 ou até antes disso, já tem vários e vários estudos. Só que a gente tem um volume de dados agora muito grande após a internet. Então, assim, é como se antes não existisse, já existia o conceito, né, que é esse, assim, claro que de forma bem mais profunda do que a gente trouxe aqui, né, mas é mais ou menos isso aqui que a gente trouxe. Só que agora a gente tem, sei lá, rede social e dados sendo transacionados o tempo Um inteiro. volume de dados muito maior, né? A inteligência artificial, da forma que a gente conhece hoje, salvo engano, ela é de 2010. Só que, realmente, por que deu esse boom agora, né? Justamente por esse volume de dados transacionado, que está cada vez maior, né? Com a internet, com todas as ferramentas, aplicativos e coisas que a gente usa. E aí, com esse volume gigante, agora eu consigo treinar um modelo de linguagem de forma tão boa que surge um chat GPT que Sim, assusta. exato, porque aí a gente entrega vários dados para essa máquina, digamos assim, e a gente fala, agora crie tal coisa para mim, com base em tudo isso que você absorveu, crie um resultado para mim, né? E aí ele consegue criar ali com base nessa associação, né? Por ter consumido vários dados ali. Então, acho que basicamente essa é a grande virada assim, que fez com que esse assunto, né, tenha dado esse boom aí nos últimos tempos e que faz com que essa tecnologia também tenha se desenvolvido de uma forma tão rápida. Então, acho que a tendência é realmente que ela se desenvolva de forma cada vez mais rápida, com toda essa forma, né? Todas essas formas de transacionar dados que a gente tem. E assim, acho que a evolução também da tecnologia dentro do contexto da advocacia, ela é marcada assim, por três fases principais, sabe? A primeira fase foi essa fase que os escritórios começaram a utilizar sistema de gerenciamento de processos, né? Então, acho que é uma das tecnologias mais antigas, digamos assim, utilizadas no contexto da advocacia, que justamente é sistemas de gestão, né? Gerenciamento de processos, que já fez ali com que os escritórios ganhassem uma eficiência ali na rotina do dia a dia da advocacia. E a segunda fase, ela é marcada muito por sistemas que já permitiram a elaboração de peças também. Então, essa parte, né, de automação, de algumas coisas nesse sentido, que já marcaram essa segunda fase da evolução tecnológica ali. E acho que a terceira fase vai ser essa que a gente entra agora, né? Da justamente utilização da inteligência artificial dentro do contexto da advocacia, que tem impactos ali em diferentes áreas. Acho que tanto na parte de pesquisa jurídica, tanto na parte de elaboração de documentos, e diversas outras que a gente talvez nem consiga prever, né? Pela forma que as coisas evoluem de forma tão rápida e exponencial mesmo. Eu acho que a questão, assim, que também foi um exemplo dessa palestra que a gente assistiu,
é como se a inteligência artificial ela é um motor, assim, que a gente vai colocar. E esse motor, ele pode, tipo assim, potencializar várias coisas. Se eu Sim. coloco o motor num carro, ele vai andar rápido. Se eu coloco no avião, ele vai voar. Se eu coloco numa outra máquina, ela vai gerar energia pra gente. Então, assim, o mundo ele vai passar a ser tão diferente que fica até difícil da gente prever agora o que vai acontecer. Mas uma questão que a gente tem que é muito importante, que vai frear na velocidade e no que será realmente possível ou não de acontecer, essa questão ética, que tem várias pessoas tentando barrar o avanço da inteligência artificial. Por exemplo, o próprio chat GPT, se você perguntar algo jurídico para ele até te responde, mas ele fala assim: se você quiser um conselho jurídico, busque um advogado. Eu posso errar, tudo mais. Então, assim, a própria forma que foi criada a linguagem para a gente, ela meio que fala assim: olha, toma a resposta aqui, mas eu não sou advogado. Sim. Então, e agora, né? Qual que vai ser o limite? Tudo vai poder ser produzido pela inteligência artificial? A gente está Temos falando até muito. algumas discussões de direitos autorais, né? Porque já tivemos casos da inteligência artificial fazendo música com voz de cantores famosos, por exemplo, né? Então, faz uma letra de música, coloca um cantor famoso para cantar. E, assim, existem direitos autorais em cima disso? Como é que vai funcionar toda essa questão da produção, né, científica? E essa questão realmente de, né, como que vai ser o direito ali em cima disso? Direito, responsabilidade civil e tudo mais. E a inteligência artificial, a gente está falando muito de geração de texto, mas assim, ela também se aplica para geração de imagem. Exato. Então, teve agora recentemente uma pessoa que criou uma obra de arte utilizando um modelo de linguagem de inteligência artificial. A própria OpenAI tem um, que é o DALL-E. Tem alguns outros também, outros modelos também que têm crescido bastante com isso. Mas ele criou e ganhou uma competição lá de artistas com uma obra de arte feita pela inteligência artificial e chegou lá e rejeitou o prêmio. Ele falou assim: olha, eu só queria ganhar, até para trazer essa discussão aqui do que... Porque não foi eu que fiz. Quem fez foi a inteligência artificial. E agora, os jurados desse prêmio aqui, super renomado de obra de arte, eu não sei qual que foi esse prêmio especificamente, mas agora esses jurados, eles não sabem distinguir o que foi feito por um humano e o que foi feito pela inteligência artificial. De quem que vai ser o direito autoral? Eu acho que o principal ponto é esse, né? Assim, do perigo ali, entre aspas, né? Porque acho que com o modelo de inteligência, como o modelo de inteligência artificial está evoluindo muito, não está sendo possível mais distinguir o que é feito por um humano e o que é feito por um robô, né? E aí acho que essas coisas acabam se misturando e trazendo todas essas discussões e essas polêmicas ali em cima disso. Mas, assim, o que eu gosto de pensar é muito que a gente... Talvez a inteligência artificial sozinha seja melhor que um humano sozinho. Mas eu acredito que a melhor associação é da inteligência artificial aliada a um humano, né? Então, ou o humano revisando o que a inteligência artificial fez, ou monitorando ali o que a inteligência artificial tem gerado. E acho que no contexto da advocacia, vai ser muito nesse sentido, né? Então, por isso que eu vejo que é importante que os advogados comecem a estudar e a dominar realmente essas ferramentas, porque acredito que o advogado, junto com a ferramenta de inteligência artificial, vai ser realmente a dupla completa ali, porque a inteligência artificial tem o potencial de gerar muito mais eficiência e muito mais rapidez em determinadas tarefas, mas talvez ainda não tenha precisão, né, o conhecimento em algumas coisas que o advogado vai ser capaz ali de aprimorar dentro daquela produção jurídica feita pela inteligência artificial. Então, assim, é inegável que a inteligência artificial traz muito ganho e eficiência em, né, redução de custos mesmo ali no contexto da advocacia,
mas ela também pode ser assistida por um humano para ter ainda mais personalização, para ter ainda mais, muito mais, talvez, precisão ali, né, no que ela está sendo feita. Personalização e precisão. Então, acho que essa associação do humano com a inteligência artificial, dentro do contexto da advocacia, vai ser essencial, assim, especialmente nesse momento, né, que a gente ainda não sabe para onde vai evoluir, até quando vai evoluir, mas que está evoluindo, com certeza. E uma palestra que eu assisti do Sam Altman, que é um dos fundadores aí da OpenAI, ele traz, assim, ele é como fundador da empresa, ele traz uma perspectiva bem otimista, assim, né? Ele fala assim, olha, se a gente conseguir realmente dominar a inteligência artificial do jeito que a gente imagina, o futuro é tão bom que a gente não consegue nem imaginar o que vai acontecer. Então, poxa, o mundo vai ser muito mais abundante e tudo mais. Ele conta assim, olha, se eu ficar falando, vou parecer um lunático falando, então não vou nem ficar falando muito. Agora, se a gente não... As pessoas vão trazendo em contramão, né? Porque, assim, o Sam Altman tá lá com a OpenAI, lá eles estão dominando o mercado, tudo mais. Aí todo mundo que não tá ali nessa posição de dominância, tem gente que fala que é uma posição mais defensiva, meio para atrasar um pouco a liderança da OpenAI. Tem gente que fala que realmente é por conta da questão ética. Fala assim, calma lá, porque senão aqueles filmes que a gente vê lá do robô dominando o homem podem se tornar realidade. O que vai acontecer, ninguém sabe. Eu acho que é uma coisa um pouco difícil da gente descobrir. Agora, dentro do nosso cenário aqui, eu acho que... Qual que é a minha proposta, especificamente, vendo os avanços da inteligência artificial? Tem coisas que eu controlo, tem coisas que eu não controlo. Exato. Se vai continuar, se não vai, se ela vai algum dia dominar o homem ou não, eu não sei. E eu não... Para ser sincero, eu acho que eu nunca serei o especialista suficiente para discutir sobre isso. Agora, eu quero saber o seguinte, se esse negócio realmente for utilizado em larga escala, for permitido e tudo mais, eu quero ser uma das pessoas que mais sabe sobre esse tema. E uma das coisas que eu já estou percebendo é o seguinte, a OpenAI, por exemplo, eles têm a API aberta. O que é isso? Eles permitem que qualquer pessoa plugue o seu sistema com o deles. Por quê? Provavelmente o ChatGPT não vai ser a melhor... Aliás, o ChatGPT não será a melhor solução para tudo. Então, assim, poxa, imagina que o ChatGPT é o Google, novo Google agora. Então, eu tô com alguma pergunta, eu vou lá e pesquiso no Google. Mas agora, o Google é a melhor fonte de pesquisa para tudo que você vai usar? Não, às vezes é o TripAdvisor, porque se eu tô querendo um restaurante ali. Às vezes é o Airbnb, se eu tô querendo buscar ali locais para me hospedar. Então, assim, com a internet tem os players dominantes, tem o Google e tudo mais, mas a partir da API ali do caso da OpenAI, começam-se a criar soluções mais específicas para dores específicas. Então, por exemplo, o último Y Combinator, a gente já falou sobre eles aqui outra vez, mas a última seleção de startups que eles tiveram, a maior parte das startups que passaram lá tinha uma tese. O que era? Nós somos uma empresa de inteligência artificial. O que eles faziam? Eles plugavam o software deles com o software da OpenAI e faziam alguma personalização para algum nicho. Então, eu uso já um modelo já existente, personalizo para algum nicho. É tipo assim, é como se a OpenAI fosse a nova Apple Store, a nova Google Store, lá que tem a loja de aplicativos, tem lá o iPhone que domina, tem a Apple que domina, e lá dentro eu tenho minha loja de aplicativos que eu me associo ali à Apple. E provavelmente o que vai acontecer agora é ter um tanto de aplicativo associado à OpenAI, onde a gente utiliza aquele modelo e faz personalizações. E como que essas personalizações ficam interessantes? Eu estava lendo lá a documentação lá dentro do site da OpenAI para me preparar para o episódio de hoje, e a documentação é muito clara. Eu estava até falando lá com o pessoal da Freelock, assim, minha avó entenderia a documentação. Acho que ela não entenderia, não chegaria a tanto, mas ela chega... Ela é bem clara mesmo, eles dão alguns exemplos bem lúdicos, é bem tranquilo de entender. E um conceito que eles trazem lá nessa documentação chama fine tuning,
que é basicamente você refinar e treinar o algoritmo do GPT com os seus próprios dados também ali, eventualmente. Que eu acho que é um dos segredos ali para que a gente crie resultados melhores do que o chat GPT para alguns nichos específicos. Especialmente da advocacia, né? Que tem todas as peculiaridades, acho que tanto de termos, tanto das leis e outras coisas também. Julgados, enfim, coisas do tipo. Mas, assim, uma das coisas também que acho que surgem de dúvidas nesse contexto é, assim, qual que é a diferença de automação para inteligência artificial também? E, assim, basicamente, né, como a gente falou, a inteligência artificial é um modelo em que em que a tecnologia ela consegue fazer atividades ali que antes eram só feitas por humanos, justamente porque agora ela consegue gerar ali o resultado com base em esse aprendizado, né? E com vários dados. E a automação, ela pode ser ou não feita com base em inteligência artificial. Então, a automação, ela faz ali essas tarefas rotineiras do dia a dia, automatiza essas coisas rotineiras do dia a dia, mas ela pode ser feita ou com inteligência artificial ou não. Ou simplesmente automatizando ali um processo rotineiro sem usar esse modelo de inteligência. Eu acho que a automação, para mim, é como se fosse assim. Uma automação, estou falando para a máquina assim. Se acontecer isso, faça isso. A inteligência artificial, eu falo só o seguinte. Inteligência artificial, isso é um cachorro, isso é isso. Cria o programa agora. Exato. Então, acho que essa aqui, para mim, assim, foi a questão que deixou mais claro, assim, essa diferença, assim. Sim. E você pode automatizar processos ou né, tarefas rotineiras com inteligência artificial, usando esse modelo justamente. Mas acho que é só legal a gente falar dessa diferença, né? Porque às vezes alguém já usa automação de alguma coisa, de algum processo no dia a dia, automação de documentos, e às vezes acha que já está usando inteligência artificial, mas não necessariamente. Acho que depende do tipo de automação. Acho que vai ser possível ainda automatizar muitos processos, assim, e muitas tarefas rotineiras com o uso da inteligência artificial. E acho que é um dos impactos aí que a gente vai ter de mais importantes ali no contexto da advocacia. Sim. E uma questão que eu acho que é legal trazer, que a OpenAI, eles investiram $5 milhões na Harvey AI. Eu acho que o nome Harvey vem lá da série Suits, para quem assistiu, né? Que é um advogado lá daquela série. Que é uma Lawtech de AI, né? Investida pela OpenAI. Já tem aí parceria com os maiores escritórios de advocacia do mundo. A gente já se inscreveu lá para ficar lá na lista de espera deles. Eles ainda não liberaram. Eles têm um escopo ainda bem aberto assim, de atuação. Até algumas coisas eles até falam lá que eles ainda não divulgam publicamente o que eles vão construir exatamente. Mas, assim, o staff deles lá assusta. Assim, gente que trabalha no Facebook, na SpaceX, no Twitter. Então, assim, são as mentes mais brilhantes do mundo naquele projeto ali. É uma coisa assim que a gente ficou assim, que isso? E o que eu achei legal, por outro lado, é que esse mercado de Lawtechs, ele sempre foi um pouco menosprezado, assim, tipo, nunca teve um unicórnio, uma empresa assim gigantesca nesse mercado. Então, quando a gente começa a ver um movimento, né, de investimento já numa Lawtech dentro dessa área, de tantos talentos saíram de vários desafios do mundo que são super difíceis e interessantes para um desafio para ajudar o jurídico mesmo, a gente começa a ver que o mercado está aquecendo, né? E acho que até pelo que a Harvey trouxe, né, que vai se propor a fazer, né, dentro de todas as áreas ali de desenvolvimento ali dentro do contexto da advocacia, acho que as principais de impacto, assim, vão ser pesquisa jurídica,
porque ali a gente vai conseguir, né, fazer perguntas e eventualmente elaborar ali modelos de fazer esses questionamentos ali para a inteligência artificial e ela trazer o resultado, talvez, de um determinado posicionamento X ou Y de determinado tribunal. Não sei quanto que isso vai demorar também para chegar no contexto do Brasil, né? Porque, a princípio, está sendo desenvolvido nos Estados Unidos, mas já é uma coisa que eles se propuseram a fazer, né? Eles já falaram que vão trazer isso vão trazer a Harvey para contexto de pesquisa jurídica. Análise de documentos também, acho que é uma das mais promissoras também em forma da AI se evoluir, que é justamente a gente enviar um documento e falar, resuma esse documento ou traga os principais pontos daqueles documentos ali para mim. Então, eu vejo que é um grande avanço. Inclusive, já tem alguns softwares que até eu anotei aqui, que é o Kira Systems, que já usam algoritmos de processamento de linguagem natural para análise de processos. E eles conseguem, inclusive, identificar cláusulas importantes, erros e outros problemas. Então, é uma coisa também que, antigamente, o humano tinha que fazer, por exemplo, para detectar um problema, detectar alguma coisa que estava errada. A gente que tinha que fazer, e a gente é muito mais propenso à falha do que uma inteligência artificial que está sendo treinada para aquilo. Então, é um processo que vai otimizar tempo e também, com certeza, dinheiro. E acho que assim, dentro de jurimetria, eu queria também muito citar o trabalho e também trazer alguns desafios, tá, da aplicação da inteligência artificial no Brasil. Sim. Eu queria muito citar o trabalho brilhante da Juit, do Deuclides, já participou aqui do podcast, se não me engano, 2 vezes já, que é um empreendedor que a gente admira bastante. E a Juit faz um trabalho incrível e que evidencia os desafios da aplicação também da inteligência artificial no Brasil. Sim, Por quê? com certeza. Como a gente trouxe, né, para a gente treinar os algoritmos, a gente precisa de dados. Então, e o problema do Brasil é que cada tribunal tem um sistema, não sei o quê, o acesso a dados é difícil, os dados são mal categorizados. Sim. Então, a Juit, eles criam os próprios dados. Então, eles vão lá, pagam um servidor caro pra caramba lá para conseguir processar todos os tribunais do Brasil, categorizar os dados, coisa que o tribunal não faz. Então, eles fazem um trabalho muito difícil para conseguir ter acesso, né, organizar os dados para eles realmente apontarem. Olha, do ponto de vista de jurimetria, que é basicamente a gente entender quantos % ali de... As tendências, né, de decisões, os precedentes, enfim, de cada tribunal. Eles fazem um trabalho brilhante nessa frente, justamente porque eles fazem esse trabalho prévio, né? Exato. De categorização, de organização desses dados. E aí eles ainda não conseguem entender todos os estados do Brasil. Por quê? Porque esse trabalho é difícil de organizar todos os dados. Mas eu sempre falo, se a Juit já atende o seu estado, só pague a mensalidade e comece a usar. Porque o trabalho é muito bom, se ainda não atende, espere, quando começar a atender, você começa a usar. E aí quando a gente pensa, né, em como a inteligência... Como que vai ser, né, essa aplicação da inteligência artificial para pesquisa jurídica no contexto do Brasil, a gente já começa a pensar nesses entraves, né? De como que vai ser esse acesso a dados, considerando que é tudo despadronizado. Sim. Então, já acho que é um desafio para essa frente de pesquisa jurídica entrar no Brasil de uma forma assertiva, mas... cenas dos próximos capítulos também, né? Mas já fica esse mapeamento de um desafio. Alguns outros desafios, e assim, a Freeló também já está trabalhando com produtos de inteligência artificial e compramos o domínio freeló.ai, que é o domínio de inteligência artificial. Então, acho que todas as empresas sérias e que estão ali acompanhando as tendências, elas têm que se tornar empresa de inteligência artificial, e é um movimento que a gente está fazendo aqui também. E a gente começou a fazer alguns testes já de elaboração de petições com inteligência artificial, e já começamos a também analisar outros desafios, porque, por exemplo,
em processos muito volumosos, né? Então, sei lá, se tem 1000 páginas, tem processos disso, às vezes até mais. Se a gente manda tudo isso ali como uma orientação, primeiro tem a dúvida de como que a gente vai mandar esse documento. Segundo, tem um preço, porque a gente paga lá a API do GPT em tokens, que é como se fosse... que varia, né, a quantidade de tokens que a gente vai gastar de acordo com a quantidade de caracteres ali daquele documento. Se a gente manda 1000 páginas, o preço fica alto, não é um preço acessível. Acho que mais um desafio, especialmente também para essa frente de análise de documentos, né? Que até que ponto a análise de documentos por uma inteligência artificial vai ficar menos custosa do que a análise feita por um humano. A gente já que fez, no direito, exato, né, a gente tem esses documentos enormes de processos judiciais, especialmente no Brasil. E aí, como que vai ficar isso, né? Acho que também são cenas dos próximos capítulos, especialmente porque eu acredito que vai acontecer também uma certa popularização, né? Uma democratização maior da inteligência artificial com o passar do tempo. Mas ainda não sabemos em quanto tempo a gente também. já vê alguns desafios, assim. Sim. Primeiro, tem esse desafio logístico, que é custo mesmo, porque Sim. passar os documentos da forma que a gente recebe hoje, por exemplo, na Freeló dos nossos clientes, e mandar para a API da OpenAI vai ficar mais caro do Sim. que uma pessoa fazendo. Não em todos os casos, em alguns casos não. E aí, em outros casos, realmente ainda é bem mais barato, mas em alguns casos muito mais caro. Então, a gente tem esse desafio de logístico de recebimento de documento, de envio de documento para a inteligência artificial, da forma que eles vão ler. Então, é uma coisa que a gente ainda não sabe como que vai fazer. Tem um desafio também da qualidade, porque tem algumas coisas que realmente muito simples que já saem legal, mas tem muitas coisas que ainda não saem bacana, até porque o GPT ele foi treinado... os dados não são atualizados em tempo real, né? Porque é muito caro atualizar os dados em tempo real. Sim. Então, se sai uma decisão nova, ele não vai acompanhar. Então, tem essa questão da qualidade também dos documentos. Mas é algo que vai melhorando, assim, sabe? Sim. Dentro da Freeló, a gente vê, assim, para onde que a gente caminha como empresa? A gente caminha para, hoje, né? Para quem não conhece a Freeló, a gente permite que escritórios de advocacia... contratem advogados por assinatura para elaboração de petições, contratos e pareceres. O que a gente caminha agora? Para os escritórios poderem contratar advogados para fazer as peças. Eventualmente, um caso que ele quer contratar só a inteligência artificial, ele consegue contratar só a inteligência artificial treinada pela Freeló, porque a gente tem avaliação de cada documento e a gente consegue trazer um input diferente ali, que faz com que a qualidade da nossa análise seja melhor do que uma contratação pura assim, do GPT, por exemplo, e a gente quer refinar isso para que fique cada vez melhor. E uma terceira que pode ser uma mescla entre envia um documento, a inteligência artificial faz metade, um humano revisa, que eu acho que vai ser um caminho que vai ser bem assertivo, porque permite até um treino melhor da inteligência artificial. Sim. E permite que uma pessoa que às vezes hoje faz, sei lá, 10 petições, ela consiga fazer 500, porque agora ela só corrige o trabalho e nos ajuda a deixar a inteligência cada vez mais treinada, assim. Sim, exatamente. Acho que o trabalho do advogado na advocacia vai ser muito no sentido de treinamento mesmo da inteligência, né? E assim... falar o que está certo, o que está errado, o que está fazendo sentido, o que não está, para deixar essa inteligência cada vez melhor e aumentar a eficiência ali no contexto. E eu vejo muito, como o Gabriel falou, que se antes uma pessoa conseguia fazer X, agora ela vai conseguir fazer 10X, por exemplo, com a ajuda da inteligência artificial. Então, acho que essa associação de homem e inteligência artificial é a mais poderosa, então eu vejo ela muito como nossa amiga também. Sim. E não como nossa... que vai substituir o nosso trabalho, enfim. Eu vejo que alguns tipos de trabalho, sim, ela vai substituir, mas acho que a associação entre inteligência humana, né, treinando essa máquina para que ela seja cada vez melhor, vai ser realmente maravilhoso. E acho que só um último impacto também que é muito interessante da inteligência artificial é a previsão de resultados. Isso é muito legal.
que, com base em análise de dados, de histórico, né, do que aconteceu em determinada situação, e a análise de dados também do presente, ela consegue trazer previsibilidade de resultados ali do que pode acontecer com base em todas essas análises. Então, eu vejo que isso também é uma coisa que ajuda bastante. Inclusive, esse modelo de inteligência artificial usado, né, para previsibilidade de resultados já ajudou, por exemplo, a prever manifestações que aconteceram ali em alguns países. Então, a gente tem como usar esses dados geográficos, né? Com dados também de compartilhamento de coisas na internet e tudo mais, para prever uma série de acontecimentos, inclusive manifestações. Então, eu vejo que essa análise de dados, né, para previsão de resultados, pode ser muito usado ali também usados para decisões judiciais e coisas também nesse contexto. Sim, e acho que um convite final que eu tenho para todos, né, como eu trouxe, né, a gente está trabalhando ativamente nisso, em ser uma referência de inteligência artificial no Brasil. Então, o nosso time está trabalhando bastante nesses pontos. Em breve, a gente vai liberar aí um acesso a um serviço beta de inteligência artificial no Freeló para os clientes da Freeló. Então, todos os clientes que estão escutando aqui, vocês vão ter acesso antecipado a isso. Se você quiser ter acesso e conhecer um pouco mais sobre isso, é só você se cadastrar na Freeló e se tornar um cliente nosso ali de alguma forma, que você também vai ter acesso a isso. Qualquer dúvida, converse com a gente, responde a newsletter ali, trazendo suas dúvidas também, que a gente pode falar com você, ou então fala com a gente no Instagram, que a gente pode continuar esse papo. Acho que é um assunto que vai se tornar mais frequente aqui no Lawyer to Lawyer. A gente também tem a tendência de ser muito aberto assim, com os nossos planos, com quem que a gente é, quem que a gente quer ser. Então, a gente não gosta de esconder muito, e à medida que a gente for tendo questões mais concretas, quando a gente lançar oficialmente também esses produtos para o mercado de forma ampla, a gente vai vir aqui no podcast para divulgar aqui para todos vocês, e sempre escutando todos. Se alguém está contribuindo de alguma forma, está vendo uma tendência diferente que a nossa, fala com a gente que a gente pode trazer esse próximo tema para cá também, né, Ju? E acho que assim, se a gente fosse fazer um resumo, né, dos principais impactos que a gente tem, acho que positivamente, né, o aumento da eficiência, a redução dos custos operacionais, a redução de erros também, que eventualmente humanos podem cometer por uma falta de atenção. A inteligência artificial ajuda nisso, né? A gente tem também a possibilidade de automatizar com ainda mais precisão, né, as tarefas rotineiras, usando aí as automações com base em inteligência artificial. E o aumento também da produtividade, né, dos próprios advogados, que, como o Gabriel falou, se antes, sem a ajuda da inteligência artificial, uma pessoa fazia 10 petições, agora, com a inteligência artificial, consegue fazer 500, né, usando ela como uma aliada ali, né, associação entre o advogado e a inteligência artificial. E acho que os desafios, né, como a gente trouxe, vão muito em encontro a, primeiro, os advogados, né, entenderem ali como que eles podem treinar essa inteligência artificial para que ela seja adaptada ao contexto da advocacia e consiga entregar os melhores resultados. E também a questão relacionadas à segurança de dados, privacidade de dados, questões relacionadas à responsabilidade civil e direitos autorais, né? E essas pautas éticas aí que rodeiam esse tema da inteligência. E por fim, né, queria trazer também alguns conteúdos aqui na Freeló que a gente já produziu para o nosso blog sobre inteligência artificial, caso vocês queiram lá se aprofundar ainda mais, que é Inteligência Artificial na Advocacia, um novo mindset para advogados, Inteligência Artificial na Advocacia, saiba mais, e conheça os principais impactos da inteligência artificial na advocacia. Como a gente falou, são temas que a gente já tratava antes, mas que é uma coisa que está evoluindo cada vez mais, considerando que aí nos últimos anos a gente teve esse volume de dados, né, na internet sendo transacionados de forma cada vez mais intensa, né? Então, a tendência é que a gente tenha atualizações desse conteúdo sempre mais e mais.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Sempre um prazer bater esse papo com vocês. Estou bem empolgado com a inteligência artificial, com medo também, confesso. Já não tenho medo de falar, não sei o que vai acontecer. Mas eu acho que é um pouco disso. Não tem o que a gente possa fazer. Eu acho que é ou chorar ou vender lenço. A gente está fazendo o possível para vender lenço. Eu acho que realmente força a gente a buscar alternativas melhores, a fazer o trabalho chato do advogado. Porque, gente, Sim. o que a inteligência artificial, se conseguir fazer tudo que está se propondo mesmo, vai ser maravilhoso, porque o trabalho chato ele vai ser feito automaticamente, sem ninguém fazer. Isso é bom, isso é ótimo, a gente Verdade. vai poder fazer outra coisa. Então, acho que a gente se reinventar e eu acho que vão ter muitas oportunidades e acho que é isso, né? Quem está realmente... a gente está numa janela de oportunidade, do meu ponto de vista, muito boa, porque todo mundo, de certa forma, é igual, porque ninguém tem mais experiência com o ChatGPT, porque o ChatGPT foi lançado agora, então todo mundo tem mais ou menos o mesmo nível de experiência. Agora acho que vai contar muito sobre a velocidade de execução, a forma como que a gente vai enxergar ali o nosso negócio a partir daquilo e com quanto de prioridade que a gente vai jogar nisso ou não. E acho que uma dica para os advogados, sócios de escritórios é trabalhar usando o ChatGPT ali. Usa a sua criatividade para usar ele ali nas tarefas do dia a dia, para coisas que você vai fazer, que você precisa fazer, peça para ele fazer, vai testando ali como você dá esses comandos de uma forma cada vez mais assertiva para gerar os melhores resultados, que eu acho que é o que vai nos ajudar também a entender o quanto essa tecnologia está evoluindo rápido. Porque com esse tanto de dados, né, que as pessoas estão alimentando, com esse número de pessoas usando essa tecnologia, a tendência é que, né, com mais dados, ela evolua cada vez mais rápido. E acho que não tem forma melhor da gente saber como ela está evoluindo que não seja usando, né? Então, usando ele mesmo no dia a dia. Só toma cuidado para não levar tudo que ele fala ali como verdade, Exato. porque você pode ser induzido a ele. A gente já foi algumas vezes. Então, acho que é isso. E usar com essa desconfiança, porque ele é inteligente, mas ainda está em processo de aprendizagem. Então, é sempre bom a gente ter esse olhar crítico também sobre as produções que ele faz, sobre as verdades que ele traz. A gente usou ele uma vez para inglês e ele fez a gente cometer alguns erros. Pessoal, mas é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente se vê na próxima semana, no próximo Lawyer to Lawyer. Marque a gente lá no Instagram, @freelaw.org. Deixe seu like no episódio. E quem não se inscreveu na newsletter, se inscreva que a gente está sempre trazendo novidades por lá. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.